Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Além disso, o Papo no Auge está na plataforma Catarse de financiamento coletivo. Se você é um apreciador do nosso trabalho, seja um assinante do nosso podcast. Vamos pro auge, eis o nome de nossa campanha na plataforma. Vamos amplificar a voz docente, a voz da ciência. Nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Essa frase foi proferida pelo pesquisador e professor estadunidense da área de oncologia, Van Rensselaer Potter, que se preocupava com a dimensão que os avanços da ciência, principalmente no âmbito da biotecnologia, estavam adquirindo, isso nos idos dos anos 70 do século XX. Com isso, o professor Van Potter propôs um novo ramo do conhecimento que ajudasse as pessoas a pensar nas possíveis implicações, positivas ou negativas, dos avanços da ciência sobre a vida humana ou, de maneira mais ampla, de todos os seres vivos. Ele sugeriu que se estabelecesse uma ponte entre duas culturas, a científica e a humanística, e assim surge o conceito de bioética. E para abordar essa temática tão interessante, tão interdisciplinar, convidamos a este Papo no Auge o professor doutor Everton Nascimento. O professor Everton é biomédico, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Medicina Tropical da mesma instituição, onde ministra a disciplina de Parasitologia Humana. Foi assistente técnico em saúde pública do Instituto Ageu Magalhães, atuando como vice-coordenador e na gerência da qualidade do Laboratório de Referência em Esquistossomose. Foi professor do Centro Universitário Maurício de Nassau, a Uninassau, onde ministrou a disciplina de Imunologia para o curso de Medicina. Foi professor substituto da disciplina de Parasitologia Humana da UFPE em 2011. Realizou estágio em pesquisa no Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami, o LICA, um laboratório de referência localizado na UFPE. Conversa das boas com um grande docente, e seja bem-vindo, professor Everton. Gratidão por ter aceito o nosso convite para estar aqui neste espaço de aprendizado e por nos proporcionar tanto conhecimento. De imediato, eu pergunto a você, professor, quais foram os porquês das escolhas pela docência e pela pesquisa, e seja bem-vindo ao Papo no Auge. Olá, Saulo, tudo bom? É um prazer estar aqui falando com você. Muito obrigado pelo convite, É sempre bom a gente ter essas conversas onde a gente pode partilhar um pouquinho da experiência, do conhecimento que a gente adquire no dia a dia, E respondendo a tua primeira pergunta, o porquê da escolha pela docência e pela pesquisa, eu acho que é mais fácil começar respondendo pela pesquisa, Eu acho que sempre me fascinou muito esse mundo das ciências, de tentar descobrir certos mistérios que existem na natureza, investigar, tentar entender, e muito relacionado à questão do corpo humano, de como funciona nosso corpo. Acho que começou um pouco assim a minha jornada para a ciência. E a descoberta pelo gosto pela docência, ela veio meio que por acaso, Enquanto eu estava me dedicando para fazer as pesquisas, surgiam as oportunidades de conhecer um pouquinho desse processo de docência, e isso acabou ajudando bastante a ter um contato com os alunos, a ter essa interação, a troca de conhecimento mesmo. E aí eu acredito que essa junção das duas coisas, da pesquisa mais a docência, ela ajuda muito a gente, quem trabalha nessa área de laboratório, que é onde eu atuo, essa troca de conhecimento entre o aluno e o professor acaba enriquecendo muito o trabalho da gente, sabe? Como você falou na apresentação, eu tenho a minha formação na área de medicina tropical, que é uma área voltada mais para as doenças infectoparasitárias e que tem uma atenção maior para as comunidades vulneráveis, São doenças que ocorrem muito associadas ao ambiente e às populações mais pobres, mais vulneráveis.
Então, na minha jornada de formação, eu acabei aprendendo também a ter um olhar um pouco diferenciado para essas pessoas, né, que sofrem, que no nosso país a gente ainda tem milhões de pessoas que sofrem com doenças que são preveníveis, que são evitáveis, se a gente tivesse mais investimento em qualidade de vida, né, se a gente investisse em saneamento básico, em melhores condições de alimentação para a população, a gente teria um outro resultado. Mas, enfim, eu acho que é por aí, né? A pesquisa sempre me fascinou e eu gostava sempre de aprender sobre a questão das doenças e sobre o corpo humano, e a docência ela veio de quebra para complementar o processo. Acho que é isso. Bacana, professor Everton, é muito bom a gente sempre ouvir os relatos das jornadas docentes e das jornadas científicas dos pesquisadores que por aqui passam, né? E hashtag fica a dica aí, tá? Com essas recomendações aí que o senhor traz na sua fala. Para entrar agora no tema de nossa conversa, professor, qual é o conceito de bioética, né? Quais são os pilares norteadores desse termo? O que é que o senhor traz no fronte dessa palavra, professor? Bem, para conceituar o termo bioética, eu acho que teremos que descobrir a própria origem da palavra. Podemos entender que bioética é uma espécie de neologismo derivado da fusão de duas outras palavras gregas. Uma seria bios, que quer dizer vida, e a outra é ethik, que quer dizer ética, né? Então, podemos definir ela como o estudo sistemático das dimensões morais. E aí incluímos visão, decisão, conduta e as próprias normas morais aplicadas às ciências da vida. E também estão relacionadas com cuidado em saúde. Aí, para isso, ela vai utilizar uma variedade de metodologias éticas num contexto interdisciplinar. E essa definição ela foi apresentada por um autor chamado Reich, em uma obra chamada Enciclopédia de Bioética de 1995. Aí uma outra definição mais recente, ela foi apresentada pela Unesco, em 2004, em um documento chamado Elaboração da Declaração de Normas Universais de Bioética. E aí ela fala que o termo bioética vai dizer respeito, né, ter uma relação com o campo de estudo sistemático, plural e interdisciplinar, envolvendo questões morais, teóricas e práticas que são levantadas pela medicina e pelas ciências da vida, enquanto aplicadas assim aos seres humanos e a relação desses seres humanos com a própria biosfera, né? Agora consideramos outros aspectos que cercam a vida humana, como, por exemplo, a nossa relação com o próprio meio ambiente e com outras espécies que estão habitando no planeta, né? E com relação aos princípios, né, o que a gente coloca assim é que os princípios ou os grandes pilares da bioética, eles são 4 aspectos muito importantes que vão orientar toda a conduta biomédica. Então, quando eu me refiro à conduta biomédica, eu estou fazendo referência às pesquisas na área médica e à própria relação entre médico e paciente, né? Atualmente, a gente tem 4 princípios que vão nortear a bioética. O primeiro seria a autonomia, o segundo é beneficência, o terceiro é não maleficência e o quarto e último seria a justiça/equidade, né? Então, para entender um pouquinho isso, a gente tem que voltar para as influências históricas e entender a evolução da própria ciência, né? Falar um pouquinho sobre os aspectos que envolvem a Idade Média, né? Que nessa época as ciências elas eram muito atrasadas, não era permitido investigar, fazer associação de estudos com a própria natureza. O próprio entendimento do corpo humano, da anatomia, a gente não poderia conhecer nessa época. Então, tinha os próprios dogmas religiosos da época que tinham um controle, né? E, em seguida, a gente vai ter aí um processo de investigação científica, quando a gente começa a entrar no iluminismo. Então, é estimulado as ciências através das filosofias. E a própria ideia do cartesianismo, né, que é segmentar para poder entender, permitiu que agora a gente fosse aprofundando os estudos na área de saúde humana mesmo. E aí isso começou a estimular agora um outro ponto da história, né, onde a gente começou a aprofundar esses estudos, né? E chega um ponto que na história um pouco mais recente da gente, né, em torno do século XX,
a gente tem alguns tipos de pesquisas científicas que começaram a ser um pouco abusivas, né? Então, a gente tem aí alguns estudos que foram feitos em hospitais nos Estados Unidos, onde pessoas idosas que tinham algum tipo de problema de saúde, que eram internadas, e alguns médicos, no intuito de estudar e tentar entender como é que se desenvolvia o câncer, eles injetavam células cancerígenas vivas no organismo desses pacientes. E aí, consequentemente, as células tumorais iam se desenvolver e essas pessoas iam desenvolver um câncer. E era meramente um estudo para observar qual é o efeito disso no corpo do ser humano, né? Aí tem uns outros estudos que foram realizados também nos Estados Unidos, mais ou menos entre 1950 e 1970, onde crianças que tinham alguns problemas mentais, né, algum tipo de retardo mental, algumas instituições de saúde, eles injetavam o vírus da hepatite no organismo dessas crianças para observar como o vírus se comportava, se desenvolvia e como é que a doença ia se evoluir, né, no corpo dessas crianças. E um dos mais conhecidos, né, é um escândalo do que ocorreu nos Estados Unidos, que é conhecido como o caso Tuskegee. Esse caso, ele só foi descoberto em 1972 e foi o que começou a transformar e dar toda a ideia de desenvolvimento das ciências de bioéticas, mas ele iniciou de fato mais ou menos em 1940. Então, os pacientes, né, que fizeram parte desse estudo, eles foram estudados durante 32 anos praticamente. E aí, pacientes pobres, negros dos Estados Unidos, no Alabama, que eram diagnosticados com sífilis, eles não eram tratados. E nessa época já existia o tratamento à base de penicilina para a doença. Então, o intuito dos médicos que acompanhavam esses pacientes era observar qual era o efeito da sífilis no corpo do ser humano a longo prazo, como é que seria a evolução natural da doença. Então, essas pessoas poderiam ter sido tratadas, poderiam ter tido um desfecho diferente, né, serem curadas, e no caso elas foram usadas como cobaia. Então, se a gente observar, né, a gente sai de um ponto lá atrás na história da humanidade, da Idade Média, onde os estudos eram proibidos, e depois a gente começa a impulsionar os estudos, a desvendar os mistérios do corpo humano, e depois a gente começa a entrar num lado um pouco cruel, né? Onde a gente começa agora a fazer todo tipo de procedimento só no intuito de descobrir o que é que acontece no corpo. E, na realidade, a ciência não tem essa finalidade, ela não deveria ter, né? E aí é o que impulsiona, de fato, o desenvolvimento das ciências da bioética, né? Esse pensamento, né? Então, a partir desse caso, o governo norte-americano ele instituiu uma comissão nacional para a proteção dos seres humanos de pesquisa biomédica e comportamental. E aí, em 74, essa comissão ela começa a trabalhar em cima da redação de um documento, tá? Ela demorou cerca de 4 anos. Então, o documento final ele foi promulgado em 1978 e ele é chamado de Relatório Belmonte. E aí ele traz 3 princípios, que seria a autonomia, a beneficência e a justiça. A primeira delas, né, a autonomia, ela incorpora pelo menos 2 convicções aí bem consolidadas. Uma é que as pessoas elas deveriam ser tratadas com autonomia. E o outro ponto seria que as pessoas que têm uma autonomia diminuída, elas devem ser protegidas. E quem seriam essas pessoas com autonomia diminuída? Crianças que não podem tomar decisão por si mesmas, pessoas debilitadas, em coma, que não têm poder de decisão, né? Pacientes que não são dotados de suas faculdades mentais, que dependem de familiares. Então, nesses casos, elas têm que ter o seu direito garantido de serem protegidas em relação à sua autonomia. E aí, quem decide por elas são os familiares e os responsáveis mais próximos, né? E aí, essa autonomia ela é entendida num sentido muito concreto, como a capacidade de atuar com conhecimento de causa e sem coação. Ou seja, você não deve ser obrigado a nada. E aí, outro ponto que é muito importante é que uma ação ela só se torna autônoma quando passou pelo trâmite do consentimento. Então, você primeiro tem que conhecer para que depois você dê o consentimento, né? Esses princípios redigidos nesse documento do relatório Belmonte, eles são muito voltados para a pesquisa científica, né? Aí, já com relação ao princípio da beneficência, a ideia de que ele está relacionado à caridade ela é fortemente rechaçada. Então, beneficência não tem nenhuma relação com caridade.
ela é mais considerada como uma forma mais radical, como uma obrigação mesmo. E aí 2 regras são formuladas como expressões complementares para poder definir bem o que é esse princípio da beneficência. A primeira é de não causar dano em hipótese nenhuma ao ser humano, e a segunda seria de maximizar os benefícios e minimizar os possíveis riscos, né? E aí, nesse momento, o relatório ele não está distinguindo a beneficência da não maleficência. Isso só vai ser realizado posteriormente, alguns anos depois. Então, com relação ao princípio da justiça, né, ele é entendido como uma imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios. Uma outra maneira de tentar entender esse princípio seria dizer que os iguais devem ser tratados igualmente. Mas o grande problema está em saber quem são os iguais. Existem muitas diferenças entre os homens, e de todos os tipos de diferenças, como, por exemplo, ideal de vida, sistema de valores, crenças religiosas, entre outras coisas, né? Mas muitas delas devem ser respeitadas em virtude do próprio princípio da justiça. Mas o documento ele não detalha em relação a isso. Ele, na realidade, é um documento muito breve, né? E aí esse primeiro documento, promulgado em 1978, ele foi a base para uma outra obra importantíssima, que foi os Princípios da Ética Biomédica, que aí ele foi escrita por Bishop e Childress. Esse autor Bishop, ele fez parte do grupo que redigiu o relatório Belmonte, né? E aí eles são considerados como os pais da reflexão principalista. O relatório Belmonte, né, ele serviu para orientar mais as pesquisas que eram conduzidas na época, as pesquisas científicas. Só que essa segunda obra, né, esse Princípios da Ética Biomédica, ele foi tão importante que ele passou a orientar a área clínico-assistencial. Ele começou a dar as diretrizes, ou seja, ditar os princípios em que deve ser organizada essa relação médico-paciente, né, e outros profissionais de saúde também embutidos, né? E aí, nesse momento, os 3 princípios do primeiro documento, que seria autonomia, beneficência e justiça, eles foram melhor detalhados, foram colocados realmente como normas, e aí o princípio da beneficência ele foi separado em 2, e aí criou-se agora o 4º princípio, que é o da não maleficência. Sensacional, professor, a sua fala, uma fala poderosíssima e que traz grandes reflexões aqui para a gente, para esse espaço, sobretudo de perguntas, né? E ensejando mais uma pergunta, a gente presencia aí um debate muito sério, alvo inclusive de CPI, que gravita em torno da indicação de um kit de medicamentos para a Covid-19, medicamentos esses ineficazes contra o coronavírus, fato comprovado pela ciência. A favor desse receituário está a questão da autonomia médica, que confere o direito aos médicos na indicação dos procedimentos adequados a cada paciente, observando as práticas cientificamente reconhecidas e respeitando a lei. Ao fim e ao cabo, muitos interesses estão por trás do que convencionou chamar tratamento precoce contra a Covid-19. Para embasar esse tratamento e o poder exercido pelos médicos, sabemos que existe aí uma postura paternalista, ou seja, profissionais de saúde são considerados pais ou melhores que os seus pacientes. Isso é ratificado igualmente no juramento hipocrático, que alçava na Grécia Antiga os médicos à condição de semideuses. Os profissionais que se baseiam nessa postura paternalista são aqueles que não respeitam a autonomia de seus pacientes, não permitem que o paciente manifeste suas vontades. Por outro lado, também alguns pacientes não percebem que podem questionar o profissional e aceitam tudo o que ele propõe, pois consideram que o doutor é quem sabe. E aí a minha pergunta é, professor, até que ponto bioética e autonomia médica andam juntas, professor Everton? Saulo, eu diria que a autonomia ela é uma via de mão dupla, né? Ela é algo inerente ao ser humano. E vendo o médico como ser humano, ele é dotado de uma autonomia. Ele tem uma autonomia médica baseada dentro daquilo que ele acredita, do sistema de crença dele. Mas o paciente ele também tem autonomia. O paciente ele também tem que ter a sua vontade respeitada, né? Então ela é um aspecto inerente ao ser humano, ela pertence aos dois. Então essa autonomia ela tem que entrar em um consenso na relação entre os dois membros aí participando dessa relação.
Então, nesse sentido, né, eu posso, por exemplo, falar um pouco sobre a questão polêmica relacionada à transfusão de sangue em testemunhas de Jeová. Esses casos, eles são bem conhecidos dentro da bioética, né? Onde, por uma questão religiosa, de sistema de crença, né, um paciente, quando ele faz parte da religião Testemunha de Jeová, ele tem a sua autonomia de escolher se submeter a um procedimento ou não, que no caso aí seria receber sangue, né, ou doar sangue também. Mas a grande problemática gira quando existe aí um risco de morte e um indivíduo precisa receber sangue e aí tem a questão do sistema de crença. Então, dentro da atuação médica, tem alguns critérios que devem ser seguidos aí. Então, por exemplo, né, quando a gente fala de um paciente adulto que precisa fazer um procedimento, mas esse procedimento é letivo, ou seja, esse procedimento ele pode esperar, tem como ser programado, marcado uma cirurgia, ser feita uma preparação, esse paciente ele deve ter a sua autonomia de escolher não se submeter à transfusão de sangue respeitada. Então, num caso, por exemplo, de uma transfusão de sangue numa cirurgia que pode ser marcada, a gente tem algumas alternativas aí. Uma delas seria coletar sangue desse mesmo paciente e guardar para que quando ele for submetido a uma cirurgia, ele receba o próprio sangue, que aí, no caso, é permitido. Ou então, ter sistemas sintéticos, purificados, que aí eles também aceitam. Então, quando é um procedimento que dá para ser feito e ser marcado, o direito de não receber a transfusão sanguínea desses pacientes deve ser respeitado. Agora, uma outra coisa é quando um paciente ele passa por um acidente, por exemplo, chega inconsciente, perdeu muito sangue, está num processo de choque e não tem outra alternativa, não tem de jeito nenhum. Então, existe a jurisprudência de que o médico, para justamente obedecer os outros princípios, né, gerar beneficência, não maleficência, ele deve fazer o procedimento. Mas aí é quando o paciente não tem a capacidade de decidir e ele tem um risco iminente de morte. Uma outra condição também é quando é com criança, né? Quando os pais são testemunhas de Jeová e a criança é pequena e não tem ainda a autonomia de decidir, os pais decidem, já existe jurisprudência aqui no nosso país onde o médico ele pode fazer a transfusão quando realmente existe um risco de morte, né? E só existe aquela possibilidade para ser feita para salvar aquele paciente. E aí isso é permitido e depois os casos vão à justiça e é resolvido, né? Mas isso são exemplos onde a questão da relação desses 4 princípios eles têm que conversar. Então não existe um princípio mais importante do que o outro. Esses princípios eles têm que se entrar em cada caso num consenso que gere um bem maior para os pacientes. Eu acho que é por aí. Outro fato interessante também de comentar, né, é que em outros momentos da história da saúde da humanidade, né, a gente já passou por processos pandêmicos e a gente tem alguns exemplos interessantes que fazem a gente pensar sobre isso, né? Às vezes nem sempre a decisão que é tomada por uma equipe médica, teoricamente por aqueles que estudaram e entendem mais a doença, nem sempre elas são acertadas, né? Quando a gente olha lá para a pandemia da gripe espanhola no início do século XX, né, a gente via em relatos históricos que os médicos recomendavam um processo chamado de fumigação, que era uma espécie de fumaçar, né, defumar o paciente. Isso era feito quando as pessoas vinham de viagens, né, quando elas pegavam um navio, passavam longos períodos viajando de navio, então antes de entrar nas cidades, elas entravam numa espécie de sala fechada e aí tinha um defumador que teoricamente seria para limpar, né, eliminar aí o vírus. E aí a gente sabe hoje que isso é um resquício de uma ideia mais antiga, né? Tinha aí no século XVII, início do século XVIII, uma ideia de que as doenças elas eram transmitidas pelos miasmas, que era a teoria miasmática das doenças, que é meio que nos maus ares, né? A gente tinha aí os ares que transmitiam doenças e acreditava-se que esse processo de fumigação, defumar, eliminava os maus ares, né? Então pegavam-se ervas e defumava. E depois, com o desenvolvimento de ferramentas de microscópio, a gente começou a entender que existem micro-organismos que provocam doenças infecciosas. E aí, ainda no século XX, né, depois de vários anos que essa teoria já tinha caído, ainda se mantinha uma prática que não tinha nenhuma eficácia.
né? Então, será que no futuro, daqui a 50, 100 anos, quando olharem para a gente, para como a gente conduziu, né, vão observar especificamente nosso país, o Brasil, e vão ver o quanto que a gente errou, né, em relação a isso? Eu acho que é meio por aí a ideia. Bacana, professor, muito bom. E dando prosseguimento aqui ao nosso bate-papo, né? 3 grandes conceitos exercem influência na reflexão ética: o individualismo, o hedonismo e o utilitarismo. No que toca ao primeiro conceito, o individualismo propõe que a atitude mais importante para tomarmos uma decisão seja a reivindicação da liberdade, expressa na garantia incondicional dos espaços individuais. Obviamente, todos concordamos que a liberdade é um bem moral que precisa ser defendido. Pensando nisso, o maior argumento, talvez, para aqueles detratores da vacina contra a Covid-19 é a questão da liberdade. Os indivíduos são livres para decidir se querem ou não tomar a vacina contra o coronavírus, diriam alguns. Até que ponto tomar ou não tomar vacinas, tecnologias cientificamente eficazes contra várias doenças, inclusive contra a Covid-19, é atentatório às liberdades individuais e à ética, professor Everton? Bom, essa pergunta me lembrou especificamente um autor que fala um pouquinho sobre a relação desses 4 princípios, né, que norteiam a bioética. Então, tem um autor que é bioeticista espanhol, o nome dele é Diego Gracia, e aí ele fala que alguns desses princípios eles têm um caráter mais individual e outros desses princípios têm mais o caráter público, coletivo, assim, por assim dizer, né? E aí, nesse ponto, a gente poderia entender a relação desses princípios que são mais individuais com os que são mais coletivos. E aí, sempre o princípio da não maleficência, ele deve prevalecer sobre o da beneficência, né? Então, pensar assim, a gente deve sempre procurar não fazer mal ao paciente e promover o bem a ele. Mas dentro de uma relação de custo-benefício de uma escolha terapêutica, a gente sempre vai priorizar aquilo que causa menos dano, menos prejuízo para o paciente, né? Então, para ele, ele coloca que 2 princípios estão mais relacionados a uma causa individual, a uma escolha individual, que seria o princípio da autonomia e o da beneficência, né? Ele tem um caráter mais privado ou individual. E os outros 2, a não maleficência e a justiça, eles estão mais relacionados ao princípio público, coletivo. Então, toda vez que existe algum tipo de conflito, em algum caso polêmico, a gente deve sempre prezar primeiro pelos princípios que são públicos, ou seja, a não maleficência e a justiça, e eles devem prevalecer sobre os princípios individuais. Então, a tua pergunta me remeteu muito a essa ideia que é colocada por esse bioeticista, né? Eu posso até retomar um pouquinho a pergunta anterior que você fez sobre a questão da autonomia médica, né? Então, a autonomia, ela é do ponto de vista do paciente e do médico, mas aí a do paciente ele prevalece mais, ele está acima, porque tem que ser prezado também a questão da não maleficência, o quanto que aquela escolha terapêutica está fazendo mal ou não, certo? E aí, quando a gente fala dessa questão da escolha de um procedimento terapêutico entre um médico e o paciente, é algo muito individual entre os dois. Então, tem que ser entrado num acordo que beneficie os dois, onde os dois estejam de acordo, né? E que, primordialmente, ele não provoque mal para o paciente. Essa é a ideia básica. Quando você coloca agora nessa pergunta a ideia da vacinação, a gente agora está olhando de um ponto de vista diferente. Agora a gente está olhando algo que é coletivo, que afeta a todo mundo, né? Então, pegando essa ideia do Diego Gracia, como a gente está observando a coletividade, a gente tem que prezar pelos princípios públicos. Então, seria a não maleficência e a justiça. E aí, nesse ponto, a gente tem que tentar promover o máximo possível da vacinação da população. Mas claro que as pessoas não são obrigadas, porque o outro princípio da autonomia ele deve ser respeitado. Então, eu acredito, né, eu endosso a ideia de que, na realidade, é estimular a educação em saúde, tornar as pessoas cientes dos riscos que elas correm, informar essas pessoas sobre o risco
que ela se submete ao não se vacinar, ao optar por não tomar a vacina, e principalmente que essa escolha ela também traz um impacto para a coletividade, porque se muitas pessoas deixam de se vacinar, isso abre precedente para que o vírus acabe mutando, acabe se transformando, e surgem outras variáveis que são tão perigosas quanto o vírus inicial, né? E isso pode, inclusive, colocar tudo a perder do processo de vacinação. A gente pode até ter o surgimento aí de cepas virais que são resistentes às vacinas e a gente ter que começar tudo do zero. Mas, do ponto de vista ético, a gente tem que entender que esses 4 princípios, eles conversam e que não existe um que é mais importante do que o outro. Cada caso é um caso. Nesse caso da vacinação, os princípios que são públicos deveriam prevalecer sobre os que são individuais, mas respeitando a individualidade de cada ser humano, e respeitar essa autonomia de que, caso ele não queira, ele não deve ser obrigado, né? Que papo bacana, professor. Gratidão mais uma vez por essa voz uníssona. Uma outra corrente cultural e social que nos cerca, né, é o hedonismo. Na lógica hedonista, a supressão da dor e a extensão do prazer constituem o sentido do agir moral. O desejo de felicidade para os hedonistas é reduzido a uma perspectiva de nível físico, material e sensorial apenas. Esse predomínio moral faz com que o conceito de vida fique reduzido a essas expressões sensoriais de dor e prazer. Logo, uma vida que ainda não tem ou que já perdeu qualidade de vida não seria uma vida digna de se levar em consideração, não seria uma vida digna de ser vivida. E aí a qualidade de vida é interpretada como eficiência econômica, consumismo desenfreado, beleza e prazer da vida física. Ao tomar essa filosofia para si, as pessoas entram numa seara utilitarista de custos e de benefícios. O que é útil tem valor. Pessoas improdutivas não são valorosas, portanto. O capital dita a moda e o modus operandi. Pergunto, professor, quais são as implicações bioéticas quando lançamos mão de padrões hedonistas e utilitários nas nossas relações sociais, né? Qual é o papel da ciência na contramão dessas práticas culturais? Bem, eu acho que essa tua pergunta me remete muito aos processos fisiológicos do próprio corpo, né? Quando você fala de hedonismo, né, a busca pelo prazer e a fuga da dor, eu lembro até o papel da dor no nosso corpo. Ela tem uma função. Se não fosse a dor, a gente não ia perceber certos problemas no nosso corpo. Imagina o que seria você levar uma topada, bater o dedinho na quina da mesa de repente e não sentisse dor. Você poderia quebrar o ossinho do dedo e passar ali vários dias e aquilo poderia agravar e gerar uma infecção e você poderia morrer por conta de uma falta de percepção da dor, né? Então, na realidade, se a gente parar para observar bem direitinho, a dor ela é um sinal que mostra que algo está acontecendo de maneira errada ou de maneira inapropriada no corpo da gente, né? Então, toda vez que tem o processo inflamatório, a dor ela está ali no meio. É um dos sinais cardinais da inflamação e é justamente o sinal de alerta. Para chamar atenção, que a gente não deve mexer, a gente não deve forçar demais aquela parte do corpo porque tem algo de errado e aquela parte ela precisa descansar, ela precisa repousar ou até demanda cuidados especiais, né, com medicação e tudo mais. Então a dor ela tem um papel muito importante e, inclusive, as dores emocionais, as dores psicológicas, elas também podem servir de sinais para mostrar alguma coisa na vida da gente, né? Então, na realidade, quando a gente tem uma vida que é pautada somente na busca pelo prazer e esquece a dor, a gente está tirando a importância dessa dor e muitas vezes a gente não está enxergando qual é a mensagem que ela quer dizer para a gente, né? Ignorando-a, a gente deixa de perceber coisas e aspectos da nossa própria vida. Então, na realidade, esse princípio puramente hedonista, ele pode trazer muitos prejuízos. E aí, do ponto de vista bioético, que foi a sua pergunta, me veio agora como exemplo para usar para responder, né? A questão de indivíduos, pessoas que buscam muito por procedimentos estéticos, né? A questão da busca do corpo perfeito, da beleza perfeita. E aí eu me refiro a casos patológicos, tá? Não estou me referindo a procedimentos mínimos ou eventuais, não, né? Na realidade,
a própria autonomia do paciente tem que ser respeitada em relação a isso. E aí a questão estética também está relacionada com o bem-estar e ela tem que ser observada e valorizada. Mas eu me refiro a casos patológicos, em que as pessoas excedem o limite, fazem vários tipos de procedimentos invasivos, que com o tempo vai desfigurando e vai alterando a própria imagem, a autoimagem da pessoa. Então, num caso desse, a relação entre hedonismo e utilitarismo, muitas vezes a gente pode enxergar do princípio bioético de justamente de um estado de aproveitamento, onde talvez um profissional, né, ele enxergue aquele paciente ou aquele cliente como algo útil, algo que é rentável financeiramente, e que o paciente não se enxerga que ele está dependente daquele procedimento e sempre busca por mais, por mais, por mais, justamente orientado por essa ideia hedonista de busca pelo prazer acima de qualquer coisa, e aí o prazer pode ser entendido como a busca pelo corpo perfeito, embora que determinados procedimentos gerem dor, né, no pós-operatório. Mas a recompensa da imagem, da visualização da sua imagem alterada é muito maior. E aí seriam casos patológicos, né, que a gente vai transcender a questão de autoimagem mesmo, né? E aí esse princípio bioético a gente está vendo aí algumas inferências, né? Até que ponto a gente, ao realizar a vontade do paciente, a gente também não está provocando um mal indireto. Eu acho que isso tem que ser prezado. Isso tem que ser levado em consideração e isso tem um impacto nas relações sociais, porque muito do que a gente vê em mídia, né, como é passada a imagem do corpo perfeito, isso é propaganda para mostrar às outras pessoas, principalmente pessoas mais jovens que ainda estão em desenvolvimento, de que elas precisam buscar aquela imagem perfeita. E aí entram nessa ideia de sempre estar se transformando para poder agradar, né, aos outros e a si mesmo, e se perde. E muitas vezes acaba se perdendo nesse processo, né? E aí, com relação ao papel da ciência em relação a tudo isso, né? Acredito que a ciência ela tem uma função de esclarecer e trazer a consciência às pessoas sobre o mundo que nos cerca, né? Mas ela também não pode ser controladora da cultura. Ela não pode ditar as regras da própria cultura de uma sociedade. Ela se propõe muito mais a entender a cultura e principalmente os aspectos que movem essa cultura. Então, eu posso utilizar ferramentas da ciência, por exemplo, para entender o que é que se passa com essas pessoas que buscam por essa alteração da própria imagem, né, buscando um corpo perfeito, um rosto perfeito, e o que é que faz com que elas vão atrás. Então, com base nisso, eu posso justamente estudar e reconhecer novos distúrbios ou psicopatias relacionadas a essa questão da busca da autoimagem, ou alteração da autoimagem. Então, na realidade, a ciência ela é uma ferramenta que visa a gente descobrir o que é que está acontecendo na nossa sociedade, inclusive a entender nossa cultura, como ela está sendo influenciada. E a partir daí a gente pode tomar decisões de como é que a gente vai manejar esses casos, mas nunca ditar algo como regra. Eu acho que esse não é o papel da ciência. Outro fato engraçado é que o momento que a gente vive, né, é muito falado sobre aceitação. Aceitação em vários aspectos da nossa sociedade, né, de aspectos culturais. E uma coisa que a tua pergunta também me remeteu é que muitas vezes a gente não para aceitar os nossos próprios defeitos. A gente busca essa alteração da imagem e não nos aceitamos como nós somos e principalmente não aceitamos nossos defeitos. E com isso a gente sempre busca fugir da dor, né? Isso é uma reflexão que tua pergunta me gerou, né? Para a gente observar em nossa sociedade. E nessa pegada, professor Everton, qual é o valor da vida humana, hein? Saulo, essa pergunta é a mais complicada que você fez, viu? Ela por si só daria um podcast completo só para falar sobre ela, tá? Mas isso fica para outro momento. Bom, vamos lá, né? Acho que para tentar entender essa pergunta, a gente teria que talvez mudar uma palavra, né? Quando você fala assim, o que é valor da vida humana? A palavra valor, ela está muito relacionada à ideia de importância. E aí a importância, ela remete, ou ela é, o reconhecimento, né? Por quê? A gente só atribui valor a algo quando a gente reconhece ele como importante.
né? Parece um jogo de tautologia, aquele trocadilho de palavra onde uma coisa tenta explicar a outra. Mas é necessário fazer essa associação entre essas ideias para que fique bem claro o que é que eu estou querendo colocar aqui, né? O valor da vida humana, ele tem muito a ver com sabermos enxergar a dignidade que é inerente à própria vida humana. Eu acho que é por aí a ideia para responder, né? Então, a gente precisa entender o que é dignidade humana. Tem um texto de um autor chamado André Borges Uliano que ele fala mais ou menos assim, que a dignidade humana, ela é universal, idêntica e perpétua. Ou seja, ela é usufruída por todos os seres humanos. E aí, em igual medida por cada um deles e por toda a existência deles, né? Então, logo, ele é um valor que, além de elevado, ele é intrínseco a cada um de nós. E aí, para entender um pouquinho disso, eu vou ter que recorrer à genética, né? Vou ter que falar sobre patrimônio genético. Cada ser humano, ele carrega aí um conjunto de cromossomos, né? Onde cada pessoa, ela herda metade dos cromossomos que vem do pai, metade dos cromossomos que vem da mãe e dá uma nova combinação. Então, por si só, cada ser humano, ele é dotado de uma dignidade porque ele já carrega dentro de si uma sementia que tem uma potencialidade de gerar um novo ser humano. Ou seja, cada um de nós carrega toda a nossa espécie. Todos nós temos um potencial de perpetuar a nossa espécie. E só isso já é um valor imenso, já é uma importância imensa para cada ser humano de maneira individual, mas também coletivo. Imagina o que é cada indivíduo ele ter aí a responsabilidade de gerar descendentes e continuar a nossa espécie. Então, dignidade, ela me remete muito a isso, né? A uma importância que cada um tem. Então, só pelo fato de estarmos vivos, a gente já é dotado de uma dignidade humana. Ou seja, a gente carrega essa sementinha aí e a gente tem uma responsabilidade. Mas, por trás desses aspectos, tem muitas outras coisas para serem discutidas que não vai dar tempo da gente falar aqui, né? Fica para um outro momento. Mas é uma pergunta muito complexa e que gera muitas discussões, né, na ciência e em outros campos filosóficos também, mas é uma pergunta difícil. Bom, com relação ao que eu comentei um pouquinho na resposta de outras perguntas, né, que a gente falou sobre alguns experimentos que foram conduzidos com seres humanos que não tiveram sua autonomia respeitada, né, que não foi esclarecido as pesquisas que seriam feitas. E aí eles tiveram a sua dignidade humana diminuída, reduzida, né? E até outros momentos da história também. Se a gente parar para observar o que aconteceu no Holocausto, por exemplo, né, por questões culturais, étnicas, certas populações, eles retiraram o direito de outras populações, por serem diferentes, de terem sua dignidade humana. Eles foram considerados como inferiores. Então, o valor da vida humana é imensurável. Na realidade, ele não tem como se medir devido a essa questão da dignidade humana, né? A vida humana, ela tem muito valor. Sabe as palavras, grande professor, e quais são os maiores dilemas, desafios bioéticos? Até onde pode ir a ciência, professor Everton? A gente tem muitos dilemas, na realidade, né? Do ponto de vista bioético, né, quando a própria ciência ela vai nascendo, né, ela coincide com um momento histórico bem interessante que já traz um dilema ético que precisou ser pensado na época dela, né? Quando ela foi proposta, coincidiu mais ou menos com o período que ocorreu a primeira cirurgia de transplante de coração. E até então, os critérios usados para classificar a morte de um paciente era por requisitos cardiovasculares, né? Verificava-se a respiração e a parada cardíaca. Então, isso era considerado como um critério maior para considerar a morte de um indivíduo. E para fazer um transplante, a gente precisa que o coração continue batendo, bombeando sangue e oxigenando os tecidos para manter os tecidos do corpo vivo. Então, se houver aí uma morte cardiorrespiratória, né, uma parada cardiorrespiratória que vai levar à morte do indivíduo, aqueles órgãos não vão servir mais para um transplante. Então, nesse momento, precisou também criar um outro critério de classificação de morte, que aí seria a morte encefálica, a morte cerebral,
que aí é quando existe algum dano irreversível no tecido do nervoso central, né, no encéfalo, que é o cérebro, e a partir daí dessa lesão irreversível não tem mais como aquele indivíduo voltar à vida. O corpo ele pode ser mantido vivo através de aparelhos, mas à medida que se desliga os aparelhos, aquele indivíduo não tem mais a possibilidade de retornar e acabaria morrendo espontaneamente, né? Então, nesse momento, que foi mais ou menos em 1967, e isso que coincide com os relatórios, as primeiras obras de bioética, né? Precisou pensar sobre essas questões de classificação da morte. Então, a própria morte já é um dilema para a gente, né? E como é que a gente classifica, como é que a gente categoriza, como é que a gente realmente reconhece a morte, a fim de permitir outros procedimentos, né? E aí, com o próprio avanço da ciência, a gente foi desenvolvendo a técnica de transplante de órgãos, que permitiu a sobrevida de várias pessoas que tinham problemas relacionados a diversos órgãos, e com isso a gente garante um tempo a mais de vida para essas pessoas com mais qualidade de vida. Então esse é um ponto benéfico aí, que esses dilemas relacionados à morte. Mas eu poderia listar vários aqui, né? Um tema muito polêmico, de muitas discussões, que dependendo de qual região do mundo a gente esteja, tem várias visões diferentes sobre ela, é o aborto, né? A questão justamente da dignidade da vida humana, que eu respondi na pergunta anterior, e quando essa dignidade ela já é de um ser que foi concebido, mas que ele ainda está em desenvolvimento e que ele não tem um poder de decisão, e aí o adulto, né, que está gestando agora tem que tomar a decisão. É um tema bastante polêmico, tem vários argumentos contra e vários argumentos a favor em cima disso, e pelo menos aqui no Brasil, é um tema que ainda não temos um consenso, ainda não se existe um consenso, porque a nossa sociedade ela é formada por base jurídica, critérios filosóficos, religiosos, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Também a questão da autonomia do próprio indivíduo tem que ser levada em consideração. Mas, atualmente, o aborto ele é considerado como assassinato, é um crime de assassinato aqui no nosso território. Então, é um tema bastante polêmico relacionado aos princípios bioéticos, né? A gente tem outra questão muito associada a essas polêmicas bioéticas, que é a questão da manipulação genética de organismos, tá? Então, tanto do ponto de vista de outras espécies, como os transgênicos, né, por exemplo, ou os organismos geneticamente modificados também, que é muito mais relacionado a micro-organismos, né, quando a gente deleta um gene específico, ou eu insiro um gene novo para ter um produto diferenciado. Então, isso também são questões éticas, né? Até que ponto a ciência pode manipular um outro organismo para fins de estudo mesmo, né? Atualmente, a gente tem liberado os transgênicos para melhoramento genético de plantas, com objetivo de alimentação, mas existem também sistemas de geração de transgênicos para animais, mas aí isso não é liberado para consumo, é liberado para estudo em laboratório, e aí a gente tenta entender muito dos mecanismos de regulação de células, de tecidos, de crescimento e desenvolvimento em cima desses modelos de estudo com organismos geneticamente modificados, né? Tem também estudos com bactérias, quando a gente quer produzir proteínas, por exemplo, eu tenho como pegar um gene que produz uma determinada proteína e inserir esse gene numa bactéria, né? E aí essa bactéria ela se torna uma fonte produtora daquela proteína. Então isso também já é utilizado e é bastante utilizado, inclusive, para diagnóstico de doenças. A gente produz proteínas no intuito de fazer kits para fazer exames diagnósticos, né? Então isso é bem aceito. Mas, por exemplo, manipulação genética de seres humanos, isso é terminantemente proibido. É o que é considerado de eugenia, né? A gente tentar fazer uma seleção ou um melhoramento da nossa própria espécie, isso é terminantemente proibido, negado, porque isso corre um risco da gente gerar uma alteração irreversível na próprio curso de evolução da humanidade. Então, na realidade, nossa espécie chegou aonde chegou até hoje de maneira espontânea. E aí, se a gente, de repente, tenta fazer alguma manipulação ou alteração de DNA, né, a gente pode estar aí gerando um declínio ou alguma ameaça para a nossa espécie. Então, isso é terminantemente proibido dentro do campo das ciências, né? O próprio processo de eutanásia também, né? A questão, você perguntou em um momento anterior sobre a questão do hedonismo e da fuga da dor.
Então, tem muitas pessoas que chegam, às vezes, num estado de dor física mesmo, e emocional, insuportáveis, devido a uma doença. E aí essas pessoas, elas entendem que chegou no limite da sua vida, elas precisam encerrar. E aqui no Brasil a gente não tem o processo de eutanásia liberado, mas existem alguns países do mundo em que algumas condições especiais é permitido realizar a eutanásia, e que é aquela morte assistida, né? Aquela morte que é meio que programada, o médico ele utiliza algumas medicações para poder induzir a morte do paciente sem dor, e aí esse é um outro ponto muito polêmico, né? Até que ponto essa questão da eutanásia ela pode ser considerada como um suicídio ou até um homicídio quando ela tem a participação de terceiros, né? Um médico ou outro profissional de saúde que vai fazer o intermédio desse processo de morte, né? O que é permitido aqui no Brasil é a ortotanásia, que é um procedimento que tem um princípio bem diferente, que seria deixar a morte vir no seu curso natural, mas a gente reduzindo o máximo possível o sofrimento desse paciente. Então é o que é um campo de atribuição do que a gente chama hoje de medicina paliativa, que é justamente você acompanhar esse indivíduo que está num processo de finalização da sua vida, tentando intervir ali para diminuir as dores dele, através de analgésicos, medicamentos, mas nunca acelerar o processo, deixar que ele ocorra de maneira natural e o mais indolor e o mais confortável possível para minimizar esse sofrimento. Eu acho que esses seriam os pontos mais polêmicos que a gente tem hoje na bioética em discussão, né? A questão das manipulações genéticas eu acho que é um grande ponto forte aí. Os recursos de biotecnologia permitem hoje que a gente faça alterações enormes a nível de DNA. Eu posso hoje em dia inserir vários genes, remover vários genes e manipular organismos, mas isso é terminantemente proibido. Inclusive, tem um caso recente, né, isso tem uns 5 anos para cá, que um cientista chinês ele divulgou em um congresso que ele fez alterações genéticas em embriões de crianças que eram filhas de pai que era portador do vírus HIV e a mãe era soronegativa, e ele manipulou o DNA desse embrião para que as crianças se tornassem resistentes ao vírus, para que elas não fossem contaminadas. E aí ele fez o processo e divulgou isso no congresso. Isso é rechaçado por toda a comunidade científica, inclusive ele foi processado, perdeu o direito de exercer profissão, foi preso, está respondendo a processo, e a comunidade científica o expulsou, né? Não considera ele como mais um cientista, porque isso é inaceitável. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge, conosco o professor doutor Everton Nascimento, docente na Universidade Federal de Pernambuco, que abordou o conceito de bioética. Professor Everton, muito bom ter sua voz aqui em nosso podcast. Gratidão de verdade por sua participação, por sua presença, por sua partilha, para nos ajudar a estimular o conhecimento. Para quem ficou interessado no tema, quais leituras você recomenda, professor? Quais séries poderíamos assistir? Na tentativa de nos aprofundarmos no assunto. E mais uma vez, muito obrigado. Saulo, eu que agradeço aí o convite. Foi muito bom participar. As perguntas muito interessantes, né? Faz a gente refletir sobre vários aspectos daquilo que a gente está trabalhando e que às vezes a gente não para direito para pensar, né? Gostei muito de ter participado. E com relação à recomendação, né? De leitura, eu tenho mais livros técnicos. Então, mais para quem quer se aprofundar no assunto, quem quer entender um pouco melhor, tem um livro muito bom que chama Problemas Atuais de Bioética. Os autores são Léo Pessini e Christian Depot de Barchifontaine. A editora é Loyola, né? E é um livro que traz desde das histórias de como foi criado a bioética até suas aplicações e esses dilemas éticos que a gente vem sofrendo com o desenvolvimento da própria ciência, né? Tem um outro livro bem interessante que chama Bioética, uma face da cidadania, que é de Fátima de Oliveira, que é da editora Moderna. Esse livro ele já fala um pouquinho mais da bioética no cotidiano, né? Relacionada à nossa vida em sociedade. E tem um outro livro que chama Bioética, Vulnerabilidade e Saúde, que é da Ideias e Letras. É Christian Depot de Barchifontaine e Elma Lourdes Campos Pavone Zoboli, os autores, né?
E aí ele traz mais uma abordagem relacionando com o ambiente, né? Essa questão da relação bioética com a introdução do ambiente influenciando nesses aspectos bioéticos. E com relação a filme, eu acho que tem uma série de filmes bem interessantes aí que dá para assistir, onde a gente pode ver um pouquinho da questão da relação médico-paciente e enxerga vários desses princípios bioéticos e a aplicação da bioética, né? Um dos que eu mais gosto de assistir, eu era muito novo ainda, e é um filme muito bonito, é o Patch Adams, né? Que fala um pouquinho dessa questão da relação médico-paciente, de ter a humanidade em enxergar o outro e saber tocar no coração do outro quando atender, né? É um filme muito bonito. Tem um outro que é o Óleo de Lorenzo, que ele trata um pouquinho sobre a questão da autonomia, né? É a história de uma criança que ela nasce com um problema genético, que é a adrenoleucodistrofia, o nome do problema dela. E aí a história conta a saga dos pais tentando buscar ajuda e tratamento, e a insatisfação desses pais com os médicos que atendem, né? E aí os pais vão muito atrás para tentar ajudar. E aí o filme se desenrola com uma história muito bonita também. Tem um outro filme que chama Mãos Talentosas, que aí ele conta a história de um cirurgião americano que ele desenvolveu uma técnica para separar gêmeos siameses. E aí esse médico, ele passa por muitos problemas porque ele é negro e ele atua numa época que ainda não tem uma aceitação, não tem tantos médicos negros. Então ele tem muita resistência da equipe, mas aí no final a cirurgia que ele faz é muito bem sucedida. Ele acaba ocupando um cargo de chefia dentro do hospital, né? Ele é reconhecido devido ao procedimento que ele faz muito bem sucedido, né? Tem um outro filme bem interessante que é Um Estranho no Ninho. Nesse filme tem uma relação aí com clínica psiquiátrica, né? É um personagem que ele tem um histórico de agressões. E aí, por conta disso, a justiça sentencia ele para ser internado numa clínica psiquiátrica, e aí mostra o dia a dia dele se relacionando com outros pacientes dessa clínica psiquiátrica e com a equipe de enfermagem do hospital. E aí, puxando para a série, né, tem uma série da Netflix que foi baseada nesse filme. Ela é uma série mais recente, que o nome é Rachel, que é justamente contando a história da enfermeira desse filme. Ele desmembra, né, outras histórias paralelas dessa enfermeira que faz parte desse filme do Um Estranho no Ninho. E tem um outro que é bem interessante, que chama O Escafandro e a Borboleta, que é um filme que conta a história de um personagem que tem um AVC e fica internado, e tem um outro personagem que fica com uma espécie de síndrome que ele fica encarcerado dentro do corpo. É como se a pessoa tivesse consciente e vê tudo o que acontece em volta de si, mas ele não consegue se mexer, e mostra aí os dilemas relacionados a essa vida um pouco incapacitada. E é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e até a próxima. Uma fala cirúrgica, professor Everton, gratidão mais uma vez, e lembro a vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios e se inscrevam no nosso canal no YouTube, né? Se você gostou desse conteúdo e quiser ser um assinante do nosso podcast, já sabe, na descrição desse episódio eu vou deixar o link para a plataforma Catarse. Ao clicar no endereço eletrônico, você será conduzido até a página do Papo no Auge na plataforma de financiamento coletivo, podendo fazer a sua contribuição para este projeto. Nos ajude, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!